Questão de concurso em música da organizadora INDEC, prova de 2011, ao cargo de monitoração em música. Essa era uma prova de nível médio para a Prefeitura Municipal de Altinópolis. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos então à nossa última questão dessa prova. E a questão dizia o seguinte: no transcorrer de um trecho musical, a passagem de um tom para outro tom recebe o nome de... Alternativa A, variação. B, ornamentação. C, modulação. Ou D, transposição. Vamos então aos nossos apontamentos. Essa é uma pergunta bem legal. Por quê? Porque ela diz respeito ao habilidade com um compositor ou um arranjador ou alguém que trabalha com o processo de criação musical tem que desenvolver no processo de escrita da partitura ou mesmo da cifra em alguns casos. Eu classifiquei essa questão como uma questão de harmonia, porque ela diz muito respeito ao aspecto harmônico e ela trabalha com a necessidade de trazer algo novo para com que o seu ouvinte, para com que quando for ouvir aquela música não se canse, não seja exaustivo ficar decorrendo em cima da mesma ideia. Por isso que essa é uma das justificativas da existência desse termo que nós vamos ver na nossa questão. Vamos então ver a primeira alternativa que nos aparece ali. Lembra que ele colocou ali sobre o transcorrer, né, um recurso da mudança de um tom para o outro numa música, né? Então isso não pode ser considerado variação, por quê? A variação, ela diz respeito, por exemplo, a uma frase musical, onde você apresenta ela de um modo, e na sequência, ou na recapitulação, ou na reintrodução dessa frase, na reapresentação dessa frase, você acrescenta um elemento que varie, uma nota a mais, uma nota a menos, ou, por exemplo, a articulação, se a frase vem em legato, você pode acrescentá-la em staccato, ou legato com staccato. Então você vai buscar elementos que variem aquela frase, né? Isso é muito comum em canções, né? Onde a gente tem a repetição das frases. E também, principalmente, na música, quando a gente fala, por exemplo, de temas com variações, ou temas e variações. Nada mais é do que um tema principal que o compositor idealizou e ele vai transformar esse tema através de recursos de variações que são uma gama muito grande, um leque muito grande de possibilidades para se variar aquele tema, aquela frase musical. Isso não quer dizer que a música está num tom e ela passa para outro tom. A passagem para outro tom é uma espécie de variação, só que ele recebe um nome específico. Próxima alternativa. Ornamentação. Ornamentação pode ser considerado uma espécie de variação. Você tem uma melodia, uma frase com algumas notas e você vai usar o ornamento para embelezar. Você vai ornamentar, você vai decorar, né, colocando grupetos, colocando apogiaturas e outros elementos que gera essa ornamentação. Essa é uma característica muito importante e muito peculiar, por exemplo, do Barroco, e já caiu uma questão, se você voltar aí nos nossos vídeos, uma das primeiras questões ele falava qual o período histórico desse movimento e dessa ornamentação, e era o Barroco, bem característico do Barroco. Então não é ornamentação. Transposição diz respeito a pegar uma música, por exemplo, em um tom, ou para um instrumento específico, e aí você compreendendo que aquela música, aquela peça, aquela composição, ela tem uma idiomática daquele instrumento, ou daquele tipo de canto, para aquela voz feminina, ou para aquela voz masculina, ou para aquele instrumento que tem aquela tessitura e aquela extensão de notas e forma de se tocar, e você vai transpô-la, você vai mudá-la para um outro contexto. Só que o que isso significa? Eu vou pegar uma música inteira, por exemplo, uma peça para flauta em Lá maior. Eu vou transpor essa peça para saxofone. Só que se você olhar o saxofone, isso tem todo um estudo de instrumentação e orquestração, você vai ver que é um instrumento transpositor, ou seja, a mesma partitura que para Lá maior da flauta não vai ser a mesma partitura para o saxofone nesse novo contexto. Então, eu estou transpondo. Essa é uma explicação bem sucinta do processo de transposição, e esse
processo de transposição é diferente, sim, do processo de modulação, que é o que a peça, que acontece em muitas peças, e é o que a pergunta pede. Modulação diz respeito a você estar num tom até determinado compasso da obra, ou da composição, ou da canção, e a partir daquele momento para frente, você vai mudar o tom e tem um processo de modulação na mesma obra. Ou seja, eu tenho uma peça que começa em Dó maior, e do meio do caminho, lá pelo compasso 50, eu vou modular para Sol maior, e a partir daquele momento, a tonalidade passa a se valer a tonalidade de Sol maior. Lembra a diferença de transposição para modulação? A transposição eu pego toda a obra e readapto, e a modulação eu olho uma partitura, uma obra específica, e vejo, ela está em Dó maior. Porém, eu chego em determinado momento, e isso tem a barra dupla que vai indicar, e a alteração ou mudança de armadura de clave vai me indicar, por exemplo, que a peça que começou em Dó maior, e a partir do compasso 50 do compasso que vier essa indicação, ela vai ser tocada em Sol maior, ou ela vai ser continuada em Sol maior. E há vários processos de modulação, e o mais comum, por exemplo, é na nossa música popular, quando a gente tem a repetição excessiva ou a repetição bem significativa de refrãos, e você, para não cansar o seu ouvinte, você eleva o tom ou eleva em meio tom. Isso é muito comum em música religiosa, né? Que você dá isso para fazer com que o seu ouvinte não canse, não se enjoe demais. Ou quando você tem a ponte de uma música, que você tem o refrão, em Dó maior, por exemplo, aí a ponte, e às vezes dessa ponte, ou durante essa ponte, ou para a retomada do refrão após essa ponte, você modula, por exemplo, para Ré maior, um tom acima, né? Que é bem comum. Então, modulação diz respeito a isso, revendo então a nossa questão. No transcorrer, olha o verbo, interpretação de texto. No transcorrer de um trecho musical, a passagem de um tom para o outro tom recebe o nome de modulação e não transposição. Se tiver dúvida, veja nosso blog, leia na literatura. O Borromeo Médio ele traz essas definições e também outras definições a respeito de termos que são importantes. Veja isso no nosso blog, acompanhe-nos nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e nos vemos nos próximos vídeos e novas questões de concurso em música. Bons estudos e até a próxima!